Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar um assunto importantíssimo e que é para todos vocês que abriram esse vídeo, que é o que fazer quando a gente peca. Cometeu um pecado, o que fazer depois de cometer um pecado? Então se você quer desligar esse vídeo porque você diz assim, não, esse vídeo não é para mim, então você já está pecando. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não peca já está cometendo pecado. Então, todos nós somos sujeitos ao pecado e somos pecadores. E em algum momento da vida nós vamos nos deparar com um momento em tomar a decisão do que fazer depois de ter cometido um erro, né? Tô aqui com meu marido, Alexandre, porque ele é peça fundamental nesse vídeo. Por que eu queria muito que ele participasse desse vídeo? Quem acompanha o nosso canal já sabe a respeito da grande tragédia que houve no nosso casamento. Esse vídeo não é pra gente repetir tudo o que aconteceu. Então eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link do vídeo para você assistir antes de assistir esse vídeo, se possível, tá? E nesse vídeo a gente conta a respeito da grande tragédia que houve no nosso casamento, né? Houve grandes pecados, né? Apesar de não existir pecado grande, pequeno, houve uma grande tragédia, né? Houve algo muito sério que aconteceu no nosso casamento, e dentre vários erros no nosso casamento, aconteceu adultério de ambas as partes e vários erros cometidos. Só que algo muito importante que eu quero que vocês saibam através desse vídeo, que é o motivo pelo qual o Alexandre está aqui, que eu quero que você, Alexandre, fale com a gente a respeito de como lidar com o pecado depois que a gente caiu. Caiu, cometeu o pecado, não queria pecar, mas caiu, cometeu o pecado, o que você tem que fazer, né? Por que eu te chamei aqui? Porque todas as vezes, gente, todas as vezes que o Alexandre cometeu um pecado contra mim, né, um erro que me ofendeu, eu nunca descobri esse erro. Eu nunca descobri esse erro. Todas as vezes foi ele quem chegou para mim e confessou esse erro. Isso é algo muito difícil de acontecer. Não é verdade? É muito difícil acontecer. As pessoas cometem o pecado e tendem a esconder esse pecado, mesmo que a pessoa se arrependa. A pessoa acha que escondendo o pecado, ela consegue se livrar daquilo. Então nós vamos trazer uma base bíblica para esse vídeo, que é o livro de Josué, capítulo 7, aonde fala a respeito do pecado de Acã, né? Que é um pecado onde Acã escondeu o pecado. E a Bíblia diz que após ele esconder aquele pecado, o povo de Israel começou a sofrer várias consequências, né? Começou a perder as guerras, pessoas foram mortas. E quando foram perguntar a Deus o porquê daquelas consequências, o que estava acontecendo, Deus revelou que haveria um pecado escondido. Então, isso nos indica claramente que quando você comete um pecado e você esconde ele continua existindo no mundo espiritual. Certo? Deus, ele vê tudo. Você não consegue esconder dele. Deus viu o teu pecado. Deus viu você pecando, né? Então, de Deus você não consegue esconder. E isso não morre se não for através de você confessar e deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, para você zerar a sua vida, você precisa ter duas atitudes. Confessar o seu pecado e deixar o seu pecado. Mudar de caminho. Se converter daquele caminho que você estava tomando. Né? Agora, Alexandre, a primeira pergunta que eu quero te fazer, como você tem facilidade de confessar ou é algo que você tem o medo, a vergonha, o medo de confessar? Porque não é fácil você chegar para sua família e dizer tudo que você falou já na minha cara, tudo que você confessou. Você tem dificuldade, mesmo assim você passa por ela, ou é uma coisa que você faz naturalmente? Você não tem dificuldade em confessar? Primeiramente, boa noite a todos, Pai do Senhor. Na verdade, não é que eu tenho ou facilidade, né, de confessar ou algo assim, mas na verdade o mais difícil, depois a gente tem o espaço, né, quando a gente comete um pecado, e nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, mas o homem ele é sujeito a cair. Isso pode acontecer com qualquer um, né? E quando a gente cai, a gente realmente tem um temor de Deus, a gente se arrepende, né? É para se arrepender, né? E como a Kelly já falou, né, o primeiro passo é o arrependimento, né? Então, confessar, né? Quem confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Mas o que gera o perdão no coração de Deus é o arrependimento. E
o primeiro passo é se arrepender. Quando a gente se arrepende, né, aí o Espírito Santo começa a fazer um trabalho em nós, em nosso coração, né, e o difícil é a gente conviver com aquela culpa. Ninguém quer conviver com essa culpa. Então é isso que me fez confessar todas essas vezes. Foi eu conviver com aquela culpa. Entendeu? Não só com a culpa, mas como até uma maneira da gente tornar aquilo sem força. Né? Porque toda vez que se a gente esconder esse pecado, a gente não confessar esse pecado, a gente pode deixar que aquilo, como ela falou, fica no reino espiritual, fica vagando. Né? No reino espiritual, o inimigo ele usa de legalidade, né, para a sua vida, e você está dando legalidade para o inimigo e ele vai atuar através daquilo que você fez e não trouxe à luz, né? Através daquilo ele vai usar para você, até diante de Deus, né? Ele pode usar isso para afligir você, para atingir a sua vida, e isso vai ficar ali no reino espiritual. E você precisa tornar isso sem força. Quando você traz à luz, aquilo acabou. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Então você está me dizendo duas coisas. A primeira, que quando você confessa um pecado, ele perde força em você. Ou seja, quando você peca, você se torna escravo daquilo. Sim, certo? Sim. Quando você peca, seja lá qual for o seu pecado, né, você começa a ficar escravo daquilo. Ou seja, você tem a tendência de cometer de novo. Porque você já fez uma vez. Então fica muito mais fácil de você fazer de novo, certo? Assim, se você peca e você não confessa, não traz isso à luz, o que acontece? Como você não trouxe à luz, né, isso não vai perder força. Né? O inimigo vai usar aquilo para ir te tentando até que você chegue sendo doente e você vai lá e peca de novo. Quando você traz à luz, você passa a lidar com as consequências desse pecado diante das pessoas com quem você convive. Né? E conforme isso acontece, né, isso perde força, vai ser muito mais difícil o inimigo querer, não que ele não vá usar, ele vai querer de uma outra oportunidade te tentar, isso vai acontecer. Né? O próprio Senhor Jesus disse, né, que o único pedido que ele fez para Deus é que ele nos livrasse do mal. Não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? Então, enquanto a gente está no mundo, a gente vai ser tentado. Mas se a gente não confessar, não trazer à luz, não trazer à tona as nossas práticas pecaminosas, isso vai ter força diante do inimigo e ele vai continuar usando aquilo para te afligir, para te fazer pecar. E através disso você vai pecando, aí sim você se torna escravo daquilo. Isso é uma então realidade mesmo. Até o remédio para que você não se torne escravo disso é a confissão. A confissão, ela faz isso, ela faz com que o pecado perca força em relação a você. E uma outra coisa que a confissão faz é realmente, no mundo espiritual, você dá legalidade para o diabo trabalhar na sua vida, na sua família, quando você tem um pecado escondido. E através da confissão você fecha essa brecha da legalidade. É a única forma, né, de fechar, é a confissão. E com você aconteceu muito isso também, né? Você decidiu confessar também mediante as consequências. Mesmo ninguém sabendo do que estava acontecendo, você viu as consequências acontecendo. Exatamente. Não só a questão da culpa, né? A culpa nos faz confessar, né? O arrependimento é o primeiro ponto, né? O arrependimento ele envolve a salvação da sua alma, né? Se você não se arrepender, vocês não tem gente que vai lá, confessa e não se arrepende, né? Por quê? Ele vai lá, confessa, fala o que aconteceu, até com o intuito de chegar e pôr fim a uma história. A gente está dando aqui muito exemplo do nosso casamento, né? Vou confessar logo o que aconteceu para resolver a situação e aí eu acabo com tudo. Tá, mas aí não houve realmente um arrependimento. Sim. Né? Mas pode acontecer. Quando você tem um arrependimento, que é o primeiro passo, que envolve inclusive a sua salvação, a salvação da sua alma, e você confessa, né? Acontece que se você não confessar, né, isso ficar de uma tal forma ali, ocupando esse espaço, o inimigo vai utilizar daquilo. Só que o que aconteceu comigo foi isso. Eu vi, parece que o céu desmoronando, né, sobre a minha cabeça. Não foi só uma culpa, mas tudo desmoronando sobre a minha cabeça, né, sobre a nossa família. E foi por isso que eu resolvi confessar. Né? As consequências do meu ato, né, isso é bíblico. Né? Quando a gente vê o que aconteceu com Davi,
né, quando Natan chegou e contou a história para ela ver, até que Davi viu que era ele, né, o sujeito da história, e o que aconteceu? Ele falou, pequei contra o Senhor, né? Ele já se arrependeu no mesmo instante, né? Ele já se arrependeu no mesmo instante. Só que tem um porém. Ele não procurou o profeta para falar algo, né? Ele não procurou o profeta. Foi o profeta que chegou, né? Foi como se o próprio Deus, utilizando o profeta, né? Chegou, você fez isso, né? Teve um arrependimento da parte dele no mesmo instante. É isso que eu quero dizer. No mesmo instante, o Senhor já perdoou Davi. No mesmo instante. Só que o que acontece? Ele perdoou, você vai sofrer as consequências desse mal. Tudo que a gente faz, né? É importante até a gente falar isso. Tudo que a gente faz, confessando ou não, a consequência vai vir. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que pecado a gente tem que cortar pela raiz. Então, quando você confessa um pecado, você tem que estar disposto a viver porque se a pessoa que está do teu lado já sabe daquilo, as pessoas que estão do seu lado sabem daquele teu pecado, consequentemente os olhos vão estar voltados a você naquele sentido, certo? E você vai ter que ter uma vigilância redobrada, né? Exemplo, se o seu problema é com o sexo oposto, você vai ter que ter uma vigilância redobrada a respeito desse problema. Se você sabe que você está tendo esse problema, você não vai chegar próximo, né, à linha do pecado, você vai ficar distante, né? Por exemplo, você tem o pecado da masturbação, da pornografia. Então, se você sabe que você tem esse pecado, você já vai evitar de você ficar sozinho, né, assistindo vídeo sozinho, deitado na cama. Você sabe que ali é o teu problema, você vai fugir daquele pecado antes de você chegar no pecado. Porque é muito difícil você chegar lá e dizer não. Então, antes de você chegar lá, então, seu problema é com uma pessoa, então você não chega perto da pessoa, não fica sozinho com a pessoa. O seu problema é a fornicação, é o sexo antes do casamento com o seu namorado, você não vai andar sozinho com ele, você não vai pegar carona sozinho, você não vai deixar você não vai chegar próximo a uma situação que pode colocar você em pecado. Você vai cortar essa situação antes dela acontecer. Eu tenho um problema que eu e meu namorado, nós estamos fazendo sexo antes do casamento. Então vocês não devem mais ficar sozinhos, em momento nenhum. Chama alguém para ficar junto, manda ela embora para casa de ônibus. Por quê? Se você sabe que você não adianta você ir lá, entendeu? E ficar próximo à situação que permite você pecar. É importante você cortar esse mal pela raiz. Mas a necessidade de confessar, gente. Porque quando você não confessa, as consequências são piores. Isso fica muito claro nessa palavra que a gente falou aqui em Josué. A Bíblia diz que, apesar do pecado de Acã estar escondido, ninguém sabia que ele estava lá escondido. Deus sabia e Deus permitiu, né, que o mal viesse sobre eles por conta disso. Então, Deus vai permitir, através da legalidade que você deu ao Satanás, dele tocar em áreas da sua vida por causa desse pecado que está escondido. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você, Alexandre. Você tem coragem na hora que você... Porque eu já vi você chamar o pastor e falar tudo na frente de um pastor. Né? Isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Você fez isso com muito mais facilidade do que eu. Certo? Então, você tem medo na hora? Você tem vergonha ou não? Ou isso é uma coisa sua? Porque eu creio que muita gente está assistindo a gente que quer confessar, mas tem um medo, uma vergonha tão grande que impede você de falar, de chamar o seu pastor, né? Só que o que você tem que pensar é o seguinte: você teve coragem de fazer, não teve? Teve coragem de ir lá e fazer. Teve coragem de ir lá e pecar. Então agora você tem que ter coragem, você tem que criar essa coragem. Você tem medo e você passa por cima desse medo ou não? Você não tem medo, nem vergonha, nem esse tipo de coisa. Então, primeiro que assim, essa questão de você pecou, então você tem que ir lá, né, confessar. Eu acho que assim, primeiro que tem que confessar, tem que ir lá confessar, porque senão ou você faz isso ou você vai colher os frutos disso, né, vai ficar colhendo os frutos disso. Porque o inimigo constantemente vai atrás de você. Ele vai ficar, né,
como é que ele falou, ele vai usar isso no mundo, no reino espiritual contra você. Só que não é questão de eu ter coragem, né? Eu senti isso como uma necessidade. Eu não consegui conviver com aquilo, né? Essa culpa, ela ficou tão dentro de mim assim que eu não consegui viver com aquela culpa, né? Eu preciso resolver essa situação. A gente precisa resolver essa situação. Como eu disse, eu vi tudo desmoronando na nossa vida, né? O teto desmoronando, a nossa casa, o casamento, a família, né? E você tem que colocar tudo isso na balança, né? Até quando vai ser saudável viver numa situação dessas, escondendo isso, né? Espiritualmente falando. Ninguém consegue. Eu acho que numa questão, num momento de casal, o importante é você confessar primeiro para um pastor, até mesmo antes do seu cônjuge. Por quê? Porque às vezes você confessando para o seu cônjuge vai ter um impacto muito grande na vida dele, certo? Essa é uma dica que eu acho importante. Às vezes, você confessando para o seu cônjuge, isso vai gerar um impacto tão grande na vida dele que ele pode tomar uma decisão errada, que é a decisão de não perdoar. Se você pecou e você está confessando, está arrependido, qual que é o desejo do coração de Deus? É que ele te perdoe, o seu cônjuge, o seu parceiro. Ele tem que te perdoar, se ele quiser fazer a vontade de Deus, tá? Mas pode ser que aquele impacto daquela confissão cause nele uma raiva, um ódio, uma mágoa tão grande que ele tome uma decisão errada. Se você tiver uma pessoa que já sabe do assunto e que possa estar com você para apoiar o seu cônjuge e para aconselhar ele, explicar para ele, olha, existe um outro lado da história. Existe a possibilidade de um perdão. Às vezes a pessoa não tem isso na cabeça. Eu acho importante. Se você tem um pastor sobre a sua vida, ele é uma pessoa capacitada para ouvir a sua história e te aconselhar e até te ajudar nessa confissão ao seu parceiro. Eu acho que isso é um caminho legal, né? O aconselhamento pastoral, ele pode colocar fim num conflito. Sim. Um conflito que provavelmente a decisão já está tomada, mas 10 minutos de conversa pode mudar muita coisa. Uma vida, né? Resolver essa situação e tirar qualquer hipótese de separação, né? E que seria a destruição da família. Lógico que tudo isso é o Senhor encaminhando, né? É o Senhor direcionando tudo. Tem casos, né? E casos, né? Pode acontecer de o pastor aconselhar e mesmo assim, né, o cônjuge, né, resolver, não, eu não quero mais, né? E, enfim, aí não tem o que fazer. É a escolha do cônjuge, né? Então não tem o que fazer. Aí o que você tem que fazer é correr pelo lado espiritual, né? Fazer a sua parte pelo lado espiritual, que é orar, pedir a Deus que Deus derrame o bálsamo no coração dele, no coração dela, para que ele venha a superar essa ferida, né, que foi aberta. E uma outra coisa importante é que geralmente quando você confessa um pecado, você tem um período de disciplina na igreja, né? Esse período de disciplina na igreja, ele é muito importante. Por quê? Você, além do inimigo, né, do diabo, de Satanás, os seus demônios não terem mais autoridade de te acusar, a partir daquele momento de disciplina da igreja, pessoas também não vão ter como te acusar. Então, quando você comete um pecado, né, principalmente o adultério, que é que a gente considera um dos mais graves, né, na igreja, o que acontece? Muitas vezes você pode ser acusado por pessoas. Tanto pela pessoa que participou do adultério, ou seja, a pessoa que serviu de amante, ou a pessoa que participou, né, dessa cena de adultério, quanto alguma pessoa que possa ter visto isso que aconteceu. Porque alguém pode ter visto isso acontecer, entendeu? Geralmente, essas coisas começam a virar um bafafá, né, na igreja. Começa a se espalhar, né, essa fofoca. Todo mundo fica sabendo, menos você que participou da coisa. E aí, quando alguém for te acusar a respeito disso, você pode dizer que você está limpo diante de Deus, porque você passou pela disciplina, porque você confessou para o seu pastor, né? Porque e aí a pessoa não tem do que te acusar. Então, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual fica sem acusação. Até mesmo a pessoa que foi ferida, o cônjuge.
Se um dia ela for te jogar isso na sua cara, não tem tanto peso, né? Porque se ela for falar, mas você fez isso. Não, eu fiz isso, mas isso já está pago diante de Deus. Eu já confessei para você, confessei para o meu pastor, passei pela minha disciplina, ninguém tem direito de me acusar. Nem o diabo, nem você. Ninguém. Isso é uma coisa que foi lançado no mar do esquecimento. Amém? Então, eu acho que o melhor caminho, né, depois de você pecar, é o arrependimento, confessar e a mudança de atitude, né? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É isso? É isso. Que Deus abençoe a sua vida. Agora eu quero pedir uma coisa para vocês. Nós queremos fazer um vídeo aqui, vocês estão pedindo muito, a respeito do Alexandre, falando da perspectiva dele, da visão dele de tudo aquilo que aconteceu, né? Ele vai gravar esse vídeo sozinho e vai falar a respeito da perspectiva dele, de tudo aquilo que aconteceu no nosso casamento. E como ele não tem o costume de falar para vocês, eu peço que vocês deixem as suas perguntas, aquilo que vocês querem saber, aqui nos comentários, para poder dar um norte para ele, uma direção do que falar nesse vídeo, tá bom? Porque eu não vou participar desse vídeo, eu só vou assistir. Ansiosa. Estou ansiosa, tanto quanto vocês, tá bom? Então não esqueça de nos procurar nas minhas redes sociais, Kelly Salles Oficial, é o Instagram, e na página do Facebook, Ministério Kelly Salles. O seu Instagram é muito difícil. Na verdade, nem eu sei. Eu não sei também. É Salles.Xande, alguma coisa assim. Mas enfim, me achem lá no Kelly Salles Oficial e aí de lá vocês acham ele com certeza. Que esse vídeo possa edificar a sua fé, que Deus abençoe e fique firme em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau. Tchau.